Olá pessoal, Matheus Coutinho, hoje é dia 17. Eu vou falar aqui muito mais sobre o tema da guerra do Irã, o que a gente tem lido, tá? Em termos de impacto, sim, qual que é o movimento global que a gente tá vendo, tá? Numa visão mais abrangente, não falando da guerra em si. O primeiro ponto é que a tese de investir em segurança sempre foi uma boa tese que garante um retorno e ela tem um apelo muito forte, tá? O que a gente vê, né? Quando os Estados Unidos deixam de ser esse xerife global, né, que ele sempre se posicionou, o que a gente nota é que o mundo está muito mais perigoso. E muito mais perigoso, a gente fala muito mais caro, ou seja, consequência de uma alta de juros mais altas, né? Então a gente começa a ver ataque a rotas, né? Agora a gente está vendo o caso do Irã, uma quebra das cadeias de suprimentos, né? E maior quantidade de guerras de conquista, né? De conquista de territórios, né? Então a consequência dessa mudança global que a gente vê acontecendo é o custo do dinheiro mais caro e menor liquidez, e também a gente tem vindo maiores impostos, tá? Esses impostos estão vindo por meio de tarifas. Então o Brasil é imposto direto, mas lá fora a gente está vendo imposto por meio de tarifa. E a consequência de tudo isso, né? Então começa com os Estados Unidos não sendo mais o xerife, então aumento das tensões, é um dólar mais fraco, né? As commodities subindo de preço, e a gente fala que as indústrias de ativos reais, não a asset light, mas asset heavy, né? Então ativos pesados, elas começam a subir, então a indústria de defesas, tá? Então o que a gente fala é que é o início de um ciclo de rotação de ativos light, né? Ativos leves, então como por exemplo uma indústria de tecnologia para uma indústria de maior manufatura e ativos pesados, tá? E então como é que acontece aqui, tá? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, né, os 3Bs, né, falam que ele tinha os bons americanos, então que eles eram como o coração que impulsionava o mercado e controlavam as coisas. Depois você tinha os barris de petróleo, né, usando como sangue para escoar toda essa veia de produção, e as bombas eram os músculos, né? Então esses três fatores foram que sustentaram os Estados Unidos como esse xerife global e sustentar toda essa fortaleza que aí a gente tinha uma tensão geopolítica muito menor, essa estrutura que se parava em pé, né? E ela começa a acontecer agora, essa estrutura começa a ceder. E acho que aí falando um pouco, entrando na guerra do Irã, tá? Então quando a agência da ONU, IAEA, né, uma agência que controla para ver se as pessoas estão produzindo energia nuclear de forma correta, não para fazer bombas, mas sim só para fazer energia. Depois de 20 anos ela afirma que não. O Israel, mas com o apoio americano, começa a atacar o Irã, fala, olha, então a gente tem que aqui porque isso realmente é uma ameaça global, e eles vão atacar até que eles tenham certeza que o Irã não tenha condições de ter uma arma nuclear, porque isso colocaria o mundo todo em risco, tá? Só que aí tem uma outra consequência que isso traz, que é o Irã sabe que ele pode bloquear o canal de Hormuz, que eles acreditam que assim, essa probabilidade de bloqueio do canal ela é baixa, mas ela também nunca esteve tão alta. Com todo tudo isso que a gente está falando assim, então quem que é o grande beneficiário? A Europa, tá? E curioso, né, que o dólar está caindo e o euro está subindo, mesmo a Europa sendo o grande vulnerável dessa história, porque se você olhar, ela que está mais perto ali de todas aquelas regiões de maior tensão, né? Então uma guerra ela tem do lado dela uma guerra com a Rússia e ali um pouco ali para baixo o Irã, né? Porque ao mesmo tempo, hoje ela que tem um excesso fiscal e uma capacidade produtiva instalada tá maior que os outros países. A gente acredita que assim, nos últimos anos você teve um grande investimento na US Tech, e agora você tem, a Europa vai precisar, né, os europeus mandavam dinheiro para investir na US Tech, né? E agora eles vão precisar de investir na sua defesa, né? Então aí entra lá no começo que eu falei que a tese de defesa e de segurança sempre foi uma tese boa e tem um apelo, tá? E ele cita aqui 4 grandes fatores. Então, primeiro, o dívida sobre PIB, né? Ela tem uma das melhores condições, a renda, né? A renda per capita é muito alta, ela é um dos países que tem melhor distribuição de riqueza e um consumo, né? Um consumo excessivo. Então, dito isso, o que a gente tem visto é o seguinte, a gente está vendo uma fragmentação política, tá? E, então acho que essa rotação de cadeias, a gente viu, foi da bolha.com para os BRICS, e dos BRICS agora para a US Tech, e acho que agora talvez do US Tech para a Europa. O desespero, geralmente o desespero é a mãe da inovação, então a gente viu o caso da Nokia e da Samsung, que são dois países durante a guerra eles precisaram desenvolver esse sistema de comunicação, então
Talvez a Europa nesse caminho ela venha se desenvolver, né? Porque por necessidade, acho que o ser humano sempre se mexe muito por necessidade. E acho que a gente pode estar começando a ver um novo ciclo aqui europeu, tá? De ativos europeus. Então, o que a gente está fazendo aqui com os nossos clientes? Eu não estou falando para vender tudo que está nos Estados Unidos e ir direto para a Europa, mas é começar essa migração, mesmo que de forma paulatina, começar a olhar ativos também fora dos Estados Unidos. A gente sempre teve muito mais concentrados em ativos americanos, mas eu acho que a gente começa a ter, por exemplo, tem uma empresa que a gente gosta, a SML, começar a ver outros ativos que sejam de grande relevância para essa nova ordem global que está se criando, né? De menos Estados Unidos e um mundo mais fragmentado com grandes superpotências. E acho que assim, aqui no nosso visão de proteção patrimonial, de guardar o dinheiro dos nossos clientes, eu acho que também antes falava muito da diversificação do Brasil para os Estados Unidos, e agora a gente começa a ter parte dessa carteira também em outros mercados, a fim de proteger o patrimônio do cliente e buscar sempre maior rentabilidade com o menor risco possível. Um grande abraço.